Todos já acharam? A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na Nova Versão Internacional: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Mas não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Feche seus olhos. Deus, estamos na tua casa nessa noite, Pai, sendo totalmente gratos ao Senhor pela tua presença, Deus. Porque, Pai, não há dinheiro no mundo, não há, Senhor, posição social, não há fama, não há sucesso, meu Deus, que possa fazer, meu Pai, o Senhor descer para se manifestar em nosso meio. Mas é um coração humilde e quebrantado que o Senhor disse que não desprezaria. Deus, não estamos aqui porque temos entendimento que somos melhor do que ninguém, mas estamos aqui porque entendemos que somos pó, que somos cinza, que somos falhos, que somos pecadores e que dependemos exclusivamente da tua graça e da tua misericórdia. E pela tua bondade, Deus, nessa noite é que nós invocamos, Senhor, o teu Espírito Santo para que se manifeste em nosso meio através da tua palavra, Deus. Que o Senhor traga, meu Pai, da dimensão do Espírito para a nossa dimensão, aquilo que é palavra viva, meu Deus, aquilo que é uma palavra rema, aquela palavra, Deus, que quando ela se manifesta, meu Pai, ela produz vida. A palavra, Senhor, que foi liberada, meu Deus, em Gênesis 1, e todas as coisas foram criadas. A palavra, meu Deus, que em João 1 foi encarnada, Senhor, se tornou, meu Deus, uma carne, um verbo, meu Deus, que se manifestou em nosso meio e nos deu salvação. Pai, nós cremos, Senhor, que essa palavra continua viva, cremos, Senhor, que essa palavra continua em nosso meio, e nessa noite clamamos ao Senhor, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus. Fala, Senhor, com cada um de nós nessa noite. Precisamos, Senhor, te ouvir, Deus. Não deixa, Pai, com que nenhum dos teus filhos que entrou neste lugar saia, meu Pai, sem ouvir algo da tua parte. É o que te pedimos encarecidamente nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, esse é o nosso último domingo do ano de 2019. Estamos entrando em um novo ano. E quando nós fechamos dentro do nosso tempo, Kairos ou Cronos? Quem lembra da última quarta-feira aí? Quando fechamos um ciclo de um ano, o tempo é Kairos ou é Cronos? Cronos. A pesca foi boa aí. Do nosso tempo cronológico, contado a partir do movimento do Sol, da Lua, da Terra, fechamos um ciclo de um ano. É quando nós muitas vezes nos atentamos, paramos para olhar o que aconteceu durante esse período de tempo que nós contamos, o que nós fizemos durante esse ano que passou. E aí é quando às vezes somos abatidos por sentimentos de culpa. Começamos a nos lamentar pelas coisas que não fizemos, pelas coisas que planejamos e não conseguimos concretizar. E começamos a ter alguma ideia de como fazer diferente em um novo ano que se inicia. E algo que é muito peculiar, queridos, a todo ser humano, é o sentimento ou a ideia de querer fazer algo que te faça feliz. O ser humano, ele corre em busca da felicidade, ainda que ele não saiba que está correndo atrás disso. Ele busca uma satisfação pessoal. E o problema é quando você está correndo atrás de algo e você não tem certeza se você está indo pelo caminho certo. Eu me lembrei durante essa viagem que eu fiz, que há uns 2 anos atrás,
A gente saiu aventurando de carro e andando pelo meio dos matos, lá das fazendas, e chegou uma hora que o ponteiro da gasolina já estava no meio da reserva, então já tinha entrado na reserva, já estava no meio da reserva, e a gente andando por umas trilhas lá de barro, e escureceu, a pessoa que estava guiando a gente já não sabia mais onde estava, e de repente a gente saiu, no final da estrada de chão, saímos de uma grande rodovia. Só que aí agora a pergunta, a gente pega a direita ou a esquerda? O problema era que a gente não tinha combustível suficiente para errar. Aqui está o problema. Porque se você pegasse ali naquele momento a direção errada, quando você descobrisse que estava na direção errada, a gente não ia conseguir voltar mais. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Porque muitos de nós fazemos planos, não planos para dar errado, não planos para nos fazer infelizes, mas se você mesmo querendo tomar a direção certa, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, toma uma direção errada, é possível que você não tenha tempo, e o tempo aqui pode ser equiparado ao nosso combustível, para voltar primeiro de onde você saiu, para agora tomar uma direção correta. E a Bíblia, queridos, no Salmo 1, nos dá grandes lições de o que fazer para você ser feliz. Partindo da ideia de que a primeira coisa que nos satisfaz é a presença de Jesus na nossa vida. É impossível o homem atingir a plenitude da sua felicidade se ele não tiver Jesus no coração. Mas é possível que mesmo tendo Jesus no coração e mesmo estando na presença dele, algumas decisões nossas nos leve para distante dele. E quando nós nos afastamos de Jesus, começamos a encontrar, queridos, problemas. E os problemas vão tirando a nossa paz, os problemas vão trazendo preocupação para a nossa mente, vão nos sobrecarregando de coisas, e quando percebemos, já fomos roubados e nem tomamos conhecimento. Aí é quando termina o ano, e aí a gente para, pensa e se pergunta, por que a gente não fez o que a gente disse que ia fazer? Por que a gente não mudou algumas coisas? E aí o outro ano se inicia, e às vezes a gente continua da mesma forma como a gente terminou o ano anterior. Por quê, queridos? A pergunta, a grande questão é, se nós continuarmos fazendo exatamente as mesmas coisas que fizemos no ano anterior, e não mudarmos nada, inevitavelmente o resultado para esse ano que vem vai ser exatamente o mesmo. Porque se o carro não se converter na sua direção, eu não vou mudar o meu destino. E o Salmo 1, ele começa exatamente trazendo para nós essa ideia. Como é feliz? Ou seja, não é simplesmente é feliz. Ele podia dizer é feliz, mas não é só é feliz, mas é como é feliz. Aquele que o que, irmãos? Aqui está alguns segredos. E eu queria dizer a você que esses segredos, eles são princípios. E quando você aplica esses princípios à sua vida, você vai tendo que decidir dia a dia. Mas essas decisões, elas vão trazer um resultado para você. Por exemplo, você chega na casa de sua mãe, lá na festa do Natal, de noite, para jantar. E quando você chega, está lá um negócio de um peru assado, uma farofa, e aquela comida toda. Você tem ali duas opções. Você pode comer até não aguentar mais, ou você pode comer até estar satisfeito. Não são duas opções? O problema é que a decisão que nós tomamos na hora, nem sempre o seu efeito vai ser no momento. Porque aconteceu com uma pessoa que estava com a gente lá no interior, né? Na noite do Natal fizeram um negócio de pizza, de não sei o que, aí
cara, tome-lhe comer. Aí quando foi no outro dia a gente perguntou, e aí, meu irmão, como foi? Rapaz, fiquei até 3 horas da manhã, que não podia nem deitar. Quando deitava, parecia que a comida estava voltando. Misericórdia, está repreendido. Que tribulação. Mas tirando esses casos em que as consequências já vieram no momento, muitas vezes o exagero na alimentação, ele não se manifesta na hora que você comeu. Porque você não vê um quilinho aumentando de um lado, um quilinho aumentando do outro, você não vê. Alguém aqui já viu a barriga crescendo 1 milímetro? Mas quando você chega, meu irmão, de noite lá, que está aquele pão com manteiga lá, o café com leite quentinho, um queijo e um presunto, você aí, meu irmão, desce a madeira e tome-lhe comer. Aí senta depois na televisão. Ai, chega a estar satisfeito. Aquilo quando você chega depois na balança, depois de 3, 4, 5 meses, que você vai pisar, é agora que a balança vai lhe mostrar o resultado das decisões que você veio tomando. Por que eu estou falando de balança? Porque é exatamente nesse momento de um fechamento de um ano, que a gente para agora e bota o ano inteiro na balança e começa a pesar tudo de uma vez do que aconteceu no ano passado. E a gente começa a ver grandes problemas, começa a ver grandes coisas que se formaram, grandes indecisões, e a gente não percebe que aquilo foi sendo alimentado muitas vezes diariamente, de pouquinho em pouquinho. Então, quando nós estamos agora pautados na palavra de Deus, temos a segurança de que se no nosso dia a dia nós aplicarmos esses princípios, o resultado não será outro, senão ser feliz. E eu acho que agora é onde me impressiona mais, que o salmista, ele fala de 3 coisas aqui. Ser feliz, se você for perguntar às pessoas do mundo, e se você fosse pedir talvez um conselho a um coach, né? A palavra está na moda, coaching, é assim mesmo que fala? Daqui a pouco a internet aí eu estou falando errado, coaching. E aí, meu irmão, o cara vai lhe dizer que para você ser feliz, você precisa ser bem sucedido. Você precisa ter um bom emprego, você precisa ter um bom salário, mas só fala do que você tem, não fala do que você é. E eu acho aqui agora, e é onde eu quero lhe dizer, que a palavra de Deus vai falar de coisas externas. Ela não vai falar de que você precisa também se redescobrir dentro de você mesmo. Você precisa saber quem você é, porque, peraí, irmão, tem alguma coisa aqui do que estão dizendo aí fora que não bate com a palavra de Deus. Porque o Salmo primeiro vai falar do que você vê, vai falar do que você ouve e vai falar de quem você anda. Vai falar do que você vê, do que você ouve e com quem você anda. Lhe mostrando que você não é uma ilha, que você não é um ser autossuficiente e que está colocado nesse mundo e que nada do que acontece à sua volta pode lhe afetar, porque você foi criado em Deus, você é um ser humano perfeito em Deus, a imagem e semelhança de Deus, e que se você se descobrir dentro de você mesmo, você é feliz. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia começa dizendo a primeira coisa: como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios. Irmão, conselho vem por onde? Me diga aí. Primeira regra para você ser feliz no ano de 2020: cuidado com quem anda lhe dando conselho. O cara é crente, aí acorda de manhã, discute com a mulher, briga com a mulher, vai para o trabalho. Aí chega no trabalho, pega aquele colega dele atribulado, procurando alguém para desabafar, e aí começa a dizer: não, meu irmão, aquela minha mulher é só a graça. O que foi, meu irmão, que aconteceu? Não, eu acordei de manhã, e aí eu pedi para ela botar um café com leite, o café estava meio frio, eu pedi para ela esquentar, ela não gostou, mandou que eu fosse esquentar, e aí a confusão já começou, e eu já larguei o café lá, e joguei o pão no lixo, e foi uma confusão. Você acha que uma pessoa que não é crente vai lhe dar que conselho? Olha, meu irmão, sabe o que é que você faz? Sua mulher gosta de pimenta? Não gosta não. Você gosta? Gosta. Então de noite, quando você chegar,
você compra um acarajé daquele bem grande, leva para casa, e aí, meu irmão, manda a baiana caprichar na pimenta. Chega lá, você corta todinho e deixa em cima da mesa. Quando ela for comer, a pimenta queimar a boca dela toda, aí você vai dizer, tá vendo? Você não gosta de pimenta, eu também não gosto de café frio, não. Para acertar o negócio. Isso vai acertar o quê, irmãos, em nome de Jesus? Isso vai terminar de atribular tudo. Isso é conselho de ímpio, irmãos. O que é ímpio? O que é o conceito da palavra ímpio? Ímpio é uma pessoa perversa. É uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa que não se preocupa com ninguém. Uma pessoa que só pensa em si mesma. Uma pessoa que só pensa nos seus próprios interesses. Esse é o conceito de ímpio. Como é que alguém que quer seguir a palavra de Deus vai andar segundo o conselho de ímpio? Não, meu irmão, mas é meu pai. Irmão, eu não estou dizendo para você desonrar seu pai e sua mãe. Mas se seu pai ou sua mãe não é crente, toma cuidado com o conselho que ele anda lhe dando também. Olha, minha filha, se esse homem não estiver lhe tratando bem, pode voltar para casa, viu? Espera aí, irmão, calma. Que confusão é essa? A gente tem que ter paciência, tem que olhar as coisas dentro da palavra de Deus. Você tem que procurar alguém que já tem mais tempo de caminhada do que você no Evangelho. Alguém que já passou pelo mesmo problema que você passou, que já tem experiência naquilo para poder lhe ensinar. Você está com um problema e vai consultar alguém, aí a pessoa termina de lhe empurrar dentro do buraco. A Bíblia conta a história de um jovem que, dos filhos de Davi, talvez esse é o que a gente fale menos nele. Todo mundo lembra de Salomão, porque foi o rei. Lembra de Absalão, que foi o que queria tomar o trono na tora de Davi. Mas o herdeiro de todas as coisas, e o primeiro que tinha direito a ser rei dos filhos de Davi, era um jovem chamado Aminon. E esse jovem, ele tinha algo muito grande para receber. Ele ia ser rei sobre toda Jerusalém. Ele ia herdar tudo o que Davi deixou. Mas, de repente, esse jovem agora vê algo que o apóstolo Paulo nos mostra isso de uma forma muito clara, quando ele diz que mesmo sendo conhecedor da lei de Deus, mesmo sabendo o que era certo e errado, ele descobriu no corpo dele, na carne dele, uma outra lei, que era a lei do pecado. É abrindo os nossos olhos para você compreender que mesmo você sendo crente, mesmo você compreendendo a palavra de Deus, a sua carne e os seus maus desejos continuam aí. E se você não estiver o tempo todo tomando o seu remédio, se eu pudesse usar uma linguagem figurativa, para você entender quando a Bíblia diz que a única forma de você não satisfazer os desejos da sua carne é andar cheio do Espírito Santo. Não tira o problema. A carne não vai mudar de ser quem ela é. Ela só vai estar sob o controle do Espírito. Mas é só você se afastar um pouquinho do Espírito, que você lá toda assanhadinha lá querendo se botar. E foi assim que aconteceu com esse jovem. Ele era jovem, ele era filho do rei, criado no palácio, mas daqui a pouco, meu irmão, se apaixonou pela irmã. E a Bíblia diz que se apaixonou de um jeito que ele não queria mais comer, não tinha mais alegria para nada, perdeu a felicidade por causa de um desejo do coração dele. Não sei se alguém durante o ano de 2020 ou 2019 foi vítima de um mau desejo do seu coração. Mas se você for, irmãos, entenda. Esse mau desejo que vem no coração é algo inerente à sua carne. É algo que para o ano de 2020, para o ano de 2021, para o ano de 2022, 2023, você vai ter que lutar contra isso e manter isso sob controle. Porque se você vacilar na sua guerra individual, isso vem à tona e toma conta. E ao invés de ouvir um bom conselho, a Bíblia diz que esse homem agora vai ficar angustiado a ponto de adoecer, porque queria agora estar com a irmã dele. E aí aparece na história agora um sujeito chamado Jonadab. E esse Jonadab, ao invés de dizer a ele, rapaz,
larga de ser besta, rapaz. Veja quantas mulheres tem no reino. Você é o filho do rei, o herdeiro do trono. Veja quantas mulheres estão à sua disposição. Esquece esse negócio, rapaz. Vamos dar uma volta por aí. Você não está vendo que esse negócio está errado? Mas é alguém que vai trazer para ele agora a estratégia para fazer aquilo que ele queria fazer. E Jonadab vai ensinar ele como conseguir aquilo de errado que ele queria. Jonadab vai dizer a ele que era para ele se fingir agora de doente e pedir ao pai que mandasse a irmã dele fazer uma comida para ele. E a Bíblia conta que quando ele cumpriu exatamente o plano e o conselho que Jonadab deu a ele, a irmã dele foi servir a ele e ele violentou a irmã dele. Irmão, desejo de Satanás é uma coisa, e eu preciso que você entenda isso, que quando vem na sua vida parece que você não vai conseguir sobreviver se você não executar aquilo que ele colocou na sua mente. Quando vem um desejo maligno, parece que você perde a sua paz, parece que você perde o seu chão, parece que você perde o seu mundo, e tudo que você vê na frente é apenas o que Satanás coloca, que você precisa ter, precisa conquistar, precisa fazer. Os jovens, infelizmente, são as maiores vítimas desses desejos de Satanás. Tem jovem que está na igreja, se apaixona por alguém lá fora, sabe que aquilo vai dar errado, sabe que é furada, mas o desejo é tão forte que ele está disposto a jogar tudo para cima, porque na cabeça dele, se ele não fizer aquilo que ele planejou, nada mais serve. O interessante é que depois que ele concretiza o plano dele e violenta a irmã dele, a Bíblia diz que agora aquele sentimento de desejo foi tomado por um sentimento de aversão tão grande que ele não queria mais olhar para a cara da menina. Só que ele não sabia, ou estava esquecido ou distraído, que a menina também tinha irmão. E por causa desse ato, esse jovem foi assassinado pelo meio-irmão dele também, irmão da menina que sofreu a violência. Esse era o plano de Satanás desde o início. Tirar a vida dele para evitar que todo o plano e todo o propósito que estava sobre a vida dele fosse concretizado. Irmãos, mas observe, eu quero que você entenda algo. O desejo estava no coração dele, ele estava sofrendo com aquilo, mas ele não tinha tomado nenhuma iniciativa. Era algo que poderia ser tratado, algo que poderia ser trabalhado, algo que poderia ser eliminado, porque ele sabia, no fundo do coração dele, que era algo que não era correto. Mas quando alguém entra na jogada e lhe dá um conselho, parece, irmãos, que legaliza tudo aquilo que você já estava pensando em fazer. Tem gente que só precisa do apoio de uma pessoa para poder ele se sentir seguro para fazer aquilo que ele já sabe que é errado. E Satanás não é criativo, porque essa foi a estratégia dele desde o Éden. Adão e Eva já queriam comer a fruta, eles só precisavam de alguém que aparecesse para dizer: olha, meu irmão, essa proibição aí que Deus deixou é porque Deus não quer que você curta, Deus não quer que você seja igual a Ele, porque, meu irmão, no dia que você comer essa fruta, você está por fora, meu irmão, como a sua vida vai mudar. Tem tanta jovem que está dentro da igreja, querendo buscar o Senhor, querendo fazer tudo certinho, e às vezes chega no trabalho, aparece lá os Jonadabes do inferno da vida para dizer: ah, minha filha, você não sabe o que você está perdendo. Esse negócio de ficar aí indo para a igreja, cantando lá em missa, rezando, esse negócio está por fora. Você tem que ir uma noitada com a gente, para você entrar ali num clima daquele de balada e de pular, e toma lá uns negócios muito doidos, que você vai pular a noite toda. Às vezes a pessoa já está com desejo no coração, porque ela já está infeliz. E quando chega alguém para dizer: olha, essa é a porta, essa é a saída, tudo que você precisa era só de uma mão para lhe empurrar, porque você já queria ir. A Bíblia diz que um homem era bem sucedido, um homem, no tempo da rainha Esté, quem já leu o livro de Esté, um homem chamado Amã. Só que a Bíblia diz que esse homem já era muito rico, dentro do seu reinado, ele só tinha acima dele agora o rei.
em propriedade, onde esse homem passava, as pessoas tinham que se curvar diante dele. Só que a Bíblia vai dizer no livro de Esther, no capítulo 5, 13 e 14, uma declaração que esse homem traz do seu coração, quando ele diz: tudo isso que eu tenho não me dará satisfação, enquanto eu vi o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Isso foi o que ele disse, isso foi o que saiu do coração dele. Será que não tinha ninguém perto dele para dizer: véi, você é louco, véi, deixa esse cara lá, é um cara só, o reino todo se curva diante de você. Você entra na presença do rei a hora que você quer, o rei já lhe nomeou governador, você está cheio de propriedades. Esquece isso, deixa esse problema para lá, segue sua vida. Só que a Bíblia diz que agora a mulher dele e todos os amigos dele que estavam ali deram um conselho a ele e disseram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. E a Bíblia diz que a sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Ele ouviu e gostou do que ouviu da mulher dele, dentro da sua própria casa, de seu rol de amigos. Se isso está lhe dando problema, elimina. Mas não elimina de qualquer jeito, não. Manda fazer uma forca de 20 metros de altura. Porque ele não sabia que quem ia morrer pendurado naquela forca na manhã do dia seguinte era exatamente ele. Porque ele insistiu em algo, queridos. Ele insistiu em uma conduta na qual ele tinha convicção de que ele não conseguiria mais ser feliz se passasse ali e continuasse vendo aquele homem em pé do lado do palácio. Quantos desejos, quantos problemas às vezes na nossa vida e no ano de 2019 nos impediram de viver e de ver tudo aquilo de bom que Deus nos deu. Porque de repente um judeu Mardoqueu era o nosso problema. Quantas vezes, irmãos, nós estamos cercados da bênção, da graça, da misericórdia de Deus? Quantas vezes nós passamos um ano sem saber o que é tomar um remédio, sem ser internado em um hospital, tivemos saúde, tivemos força para trabalhar, mas nós não conseguimos ver o conjunto de todas as coisas, porque às vezes os nossos olhos estão presos em um judeu Mardoqueu. E parece que nada na vida vai nos dar agora prazer, se o judeu Mardoqueu continuar ali. Isso acontece às vezes dentro da igreja. Às vezes você chega aqui na igreja, entra, fala com o irmão, acha que o irmão não quis falar com você de propósito, acha que o irmão está com problema com você, e você não quer mais vir para a igreja por causa de um irmão. Ou o irmão sai da igreja, ou eu saio, porque enquanto eu ver esse judeu Mardoqueu aqui dentro da igreja, para mim não tenho mais paz de entrar nesse lugar. Irmãos, acorda nessa noite, começa a enxergar, irmãos, como o diabo trabalha, e muitas vezes você vai compartilhar essa ideia com alguém dentro da igreja. Ô irmão Jailson, eu passei, meu irmão, a irmã de Clay me olhou meio torto, aí Jailson já diz: meu irmão, ela é assim mesmo, eu acho que ela um dia até ouvi ela falando um negócio, que você usa um cabelo meio estranho para o lado. Irmãos, temos que guardar a nossa língua, porque às vezes o mau conselho pode vir de nós também. E nós não podemos ser comparados aqui agora como ímpios conselheiros. Quando alguém lhe procura para lhe contar algum problema, lhe contar alguma situação, qual é a fonte que você usa para dar conselho a alguém? Não, meu irmão, eu estava assistindo um programa de televisão ontem de tarde, e apareceu uma psicóloga lá, que disse que é isso mesmo, que a gente não pode deixar os filhos tão repressivos, né? A gente tem que ser mais liberal, porque senão os meninos vão entrar em um colapso da mente deles. Irmão, negócio de colapso de mente, de tribulação, do que está dizendo em televisão, irmão, a sua fonte é a Bíblia. Pega a Bíblia, vai ler e vê o que a Bíblia diz.
Não estou dizendo que Deus não deu conhecimento, não deu ciência aos homens, mas tem gente que às vezes não sabe nem o que é que está sendo dito e pega aquelas notícias, não sabe nem quem é o demônio que está lá do outro lado falando, e pega a informação e sai dando conselho para os outros e dizendo um bocado de tribulação, um bocado de besteira. Eu tenho um tio que quase mata um amigo dele uma vez por causa de um conselho, rapaz. Ele tinha um amigo que pesava quase 200 quilos. E eu não sei aonde ele viu que se o cara tomasse água de coco, ia emagrecer. Aí ele disse ao cara, ele disse: rapaz, faça o seguinte, você vai ficar bom, vai emagrecer. Agora você vai passar o dia todo tomando água de coco. O rapaz, o gordo trabalhava, já é até falecido, ele trabalhava na feira de São Joaquim. O cara passou de manhã com um carrinho daquele de coco, ele mandou encostar logo. É aqui mesmo, encosta aí o carrinho de água de coco. Despejou lá o carrinho de mão. Aí o gordo, meu irmão, de manhã, tome-lhe coco, tome-lhe coco. De meio-dia o gordo já estava meio tonto, sambando para um lado para o outro. Quando foi de tarde, tome-lhe mais água de coco. Quando foi de noite, meu irmão, o gordo arriou lá no chão. Leva o gordo ligeiro para a emergência para ver o que foi que aconteceu. Quando chega lá, tiraram a pressão do gordo, 19 por não sei quanto lá. O gordo já com a crise de hipertensão, porque meu tio ouviu em algum lugar que tomar água de coco era bom. Só que ele não é médico e ele não sabe que dentro da água de coco também está cheio de sais minerais. O gordo era hipertenso, meu irmão. E aí, tome-lhe sal mineral para dentro do gordo. E o gordo lá com crise de hipertensão. Aí o gordo o médico perguntou ao gordo: vem cá, rapaz, quem foi que lhe ensinou esse negócio? Não, foi meu amigo. Ele disse: rapaz, esse cara não é seu amigo não, ele quer lhe matar. E às vezes a nossa vida é assim, irmãos. A gente quer tomar decisão de coisas sérias, e a gente sai perguntando a um e a outro, e a gente, qualquer coisa que a pessoa diz, você sai fazendo. Eu estou dando exemplo de coisas simples. Não, meu irmão, você está com o quê? Não, eu estou com uma sinusite. Ah, meu irmão, pega um negócio de uma bucha aí, faz um negócio, uma lambedeira, e cheira, e bebe, não sei o quê. Aí um dia a irmã chegou lá para pedir uma oração na igreja, e já tinha feito um negócio lá com a pena de um urubu, que não sei o que ensinaram a ela. Misericórdia. Você não sabe nem de onde veio a informação e está ali atribulando o negócio. Irmão, quer ser feliz? A Bíblia ensina como ser feliz. A primeira coisa é: guarda seu ouvido. Quem é que está te dando conselho? Quem é que está te ensinando a criar seus filhos? É a televisão ou é a palavra de Deus? Quem está te ensinando como é que você deve se relacionar com seu esposo, com sua esposa? É colega de trabalho ou são as pessoas dedicadas à obra de Deus na igreja? Nos seus negócios, você está aprendendo a trabalhar e a agir corretamente? São com os seus líderes ou com pessoas mais experientes da casa de Deus? Ou você está aprendendo no mundo? O problema é que se você não aprender a ouvir a voz certa, é você quem vai colher depois a decisão errada. Porque Jonadab deu a ideia, Aminon colocou em prática, mas quem morreu foi Aminon. Tem muita gente que lhe dá conselho, irmão, mas na hora que o circo pega fogo, ele não vai lhe ajudar a resolver o problema. E a gente precisa entender que para ser feliz, o primeiro passo é guardar o nosso ouvido. Tomar cuidado com quem é o nosso conselheiro, com quem é que anda nos instruindo, com quem é que anda nos dizendo coisas. Irmão, se alguém aqui de dentro dessa igreja está indo na tua casa e fazendo oração escondido, e aquele negócio que Deus mostrou, que Deus revelou, mas é só dentro da tua casa, e é só lá que acontece, e não pode contar para ninguém, porque o mistério é lá, eu, como pastor da igreja, estou desautorizando esse tipo de procedimento, porque Deus não é Deus de ocultismo. O nosso Deus, quando quer fazer as coisas, Ele faz no claro, faz no escuro, faz no meio de muito, faz no meio de pouco e no meio de pequeno. Se Deus falou, irmão, Ele confirma. A Bíblia diz que você deve provar os profetas. Foi Deus que falou? Foi, amém. Se Deus falou, irmão, Ele vai confirmar. Eu já vi muita gente se acabar. Minha mãe quase morre. A minha mãe quase morre. Uma pessoa chegou para ela e disse a ela que ela ia morrer. A irmã Nádia está ali, sabe dessa história. A irmã Nádia conhece minha mãe desde que eu nasci. Minha tia está aqui na frente, sabe dessa história. Disseram a minha mãe: ela vai morrer, a senhora vai morrer, seu marido vai casar
com outra mulher. E não é que minha mãe quase morre mesmo? Entrou em uma depressão e disse: rapaz, e agora se eu vou morrer? Qual é a hora que eu vou morrer? Como é que eu mando esse menino para a escola? E se eu mandar ele morrer aqui dentro sozinha? Entrou em parafuso e quase morre mesmo. Se não é uma mulher, acho que muitos aqui conhecem o pastor Aliel. A mãe do pastor Aliel foi quem encontrou minha mãe no meio desse problema aí, e foi uma pessoa usada por Deus para dar um conselho sábio a ela. Para dizer a ela que aquilo era meninice, que nem todo mundo que fala em nome de Deus, de fato é Deus falando. Que a igreja precisa tomar cuidado, irmãos. Porque senão tem gente que começa com esse negócio de que Deus mandou, de que Deus falou, daqui a pouco está dizendo com quem você deve casar, onde você deve trabalhar, qual é a roupa que você deve vestir, e você vai se acomodando com aquilo e vai deixando a vida lhe levar. Na hora que o pau come, vai atrás do profeta para ver se ele vai assumir o problema. Toma cuidado com o ouvido, irmãos. Porque se você tomar cuidado com as pessoas que andam lhe dando conselhos, você vai entender que bons conselhos, assim como os maus te levam para o abismo, os bons conselhos vão te trazer felicidade. Agora ele vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que ouve, e que não imita a conduta dos pecadores. A pergunta é: para eu imitar alguém, eu tenho que primeiro ver, tomar cuidado primeiro com o que entra pelo ouvido, e depois pelo que entra pelos... Imitar a conduta de alguém. Nós, seres humanos, temos essa característica de muitas vezes projetarmos a nossa vida, usando a vida das pessoas que estão ao nosso redor como modelo para a nossa mesma. O problema aqui está quando eu tomo como referência da minha vida pessoas que não têm compromisso com Deus, porque ele está falando de pessoas que imitam a conduta dos pecadores. É interessante quando você vai ver o reino de Israel, porque você vai ver reis que ora seguiam a Deus, aí a nação prosperava. Daqui a pouco você vê reis que não tinham mais temor a Deus, e você vê destruição. 2 textos na Bíblia que eu quero trazer nessa noite para você entender isso. Em 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 3 e 4, a Bíblia diz assim: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que o seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. Mas quando você vai ler agora 2 Reis, o verso 16, 2:3, a Bíblia vai dizer assim: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Andou no caminho dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Eu vejo 2 reis, aqui a Bíblia falando, de Acais e de Josafá. E o parâmetro que foi colocado para os dois foi uma mesma pessoa, Davi. Mas a Bíblia diz claramente que Josafá andou nos caminhos que Davi andou. Mas quando fala agora de Acais, diz justamente ao contrário de Davi, o seu predecessor não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. E aqui, queridos, quando nós vemos esse tipo de conduta, estamos vendo o início da caminhada desses 2 reis. Um olhou para Davi e disse: eu quero ser igual a Davi, eu quero fazer exatamente o que Davi fez. Mas o outro olha agora para o mesmo exemplo e diz: eu não acho que o que Davi fez é algo que enche os meus olhos, eu quero fazer exatamente o contrário. Aqui tem uma lei que se aplica no mundo do espírito.
E essa lei a gente falou um pouco sobre ela durante esse ano, que é a lei da semeadura. Quando nós estamos falando de condutas, nós estamos falando de ação. E há uma lei simples da física, que para toda ação há uma reação. E ela se compara muito bem à lei do plantio e da colheita. Da semeadura, se você assim quiser também. Significa que, se hoje eu colocasse diante de vocês algumas sementes, você pode escolher o que você vai plantar no dia de hoje. Mas você não pode, depois que você já plantou, escolher o que você vai colher. Você só escolhe aquilo que você planta. Porque depois que você lança a semente na terra, a Bíblia diz que há um princípio firmado por Deus, de que cada semente só produz segundo a sua própria espécie. E esse é um princípio tão forte e violento da parte de Deus, que com toda a evolução genética que a gente vê hoje, o homem consegue mexer em quase tudo, no que diz respeito à agricultura. Mas ainda no dia de hoje, se você plantar semente de abóbora, não nasce uma abóbora e uma melancia no mesmo pé. Você não planta um pé de manga e de repente cai uma jaca na sua cabeça. Porque a semente só gera frutos segundo a sua espécie. Aqui agora a Bíblia diz que alguém olhou para Davi e disse: eu gostei da conduta desse homem. Eu acho que o que ele fez foi aprovado por Deus. Eu vou olhar os passos desse homem e quero fazer exatamente igual ao que ele fez. Irmãos, se eu estou dizendo a você que a lei do plantio e da colheita faz com que aquilo que eu planto, eu colha exatamente da forma com que eu plantei, significa dizer que, se eu quero ter os resultados que Davi teve na vida dele, o entendimento que me vem é que eu preciso fazer também o que ele fez. Agora, se eu olho para Davi, vejo qual foi o resultado da vida dele e resolvo querer fazer diferente, eu estou assumindo agora o risco das minhas decisões. E aqui, queridos, tem um problema muito grande com isso. Porque Deus muitas vezes fala com você, usa pessoas para chegar até você. Você resiste à voz de Deus e faz exatamente aquilo que você quer. Aí depois que quebra a cara, ainda quer botar a culpa em Deus. Mas eu não estou na igreja, mas eu não estou servindo a Deus. Irmãos, o fato de estar na igreja, o fato de estar ouvindo a palavra de Deus, nunca tirou do homem o poder da sua decisão. É o homem quem decide exatamente o que ele vai fazer. Aqui se ensina a fazer o certo. Mas pastor, todo mundo da minha escola faz. Mas todo mundo do meu trabalho faz. Minha mãe tinha uma frase para isso, meu irmão, que era forte: você não é... Eu acho que a mãe de mais alguém aqui já andou falando também. Eu acho interessante, queridos, a questão de ser uma referência, de você ter uma referência. Isso é algo tão forte que um dia o apóstolo Paulo chegou e escreveu em 1 Coríntios 11, verso 1, olha, eu quero que vocês sejam imitadores de Cristo, porque eu também estou tentando imitar Ele aí. Foi isso? Foi isso? Meu irmão, todo homem é falho. Olhe para Deus, não olhe para o homem, né? Se você for olhar para mim, você vai se frustrar. Então vamos todo mundo olhar para Deus. Entra aqui na igreja que aqui ninguém é bom. Vamos olhar para Jesus e está tudo resolvido. Foi isso que Paulo disse? Foi não? Você tem certeza? Rapaz, eu acho. Oi, vamos pensar direito. Paulo não disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente olha aqui então, só para Jeová Deus. Jesus veio em forma de homem, a gente esquece até Jesus. Vamos olhar só para o sobrenatural. Foi assim? Ele disse, olhe para mim. Olhe para mim. Vocês conheceram Jesus?
Não conheci, eu também não conheci não. Não conheci. Ele apareceu para mim no caminho de Damasco, conheci alguns discípulos, mas se vocês quiserem saber como Jesus era, olhe para a minha vida e tornem-se meus imitadores. Eu já sou referência para você me imitar, porque eu estou imitando o Cristo. Alguma semente de Satanás se espalhou no meio da igreja e começou a dizer às pessoas: não, irmão, todo homem é fraco, todo homem é falho. Quem somos nós para sermos comparados com Jesus? Não, meu irmão, Jesus era Deus. Irmão, quando Jesus saiu, ele não chegou para os discípulos, passou a mão na cabeça de Pedro, disse: ô Pedrinho, você é tão bonitinho, eu queria só que você fizesse um pouquinho do que eu fiz. Ó, João, como você é amoroso. João, pelo menos ama um pouquinho só do jeito que eu amei. Se você fizer um pouquinho do que eu fiz, está tudo beleza. Foi assim que Jesus falou? Jesus diz: meu irmão, só tive 3 anos para trabalhar, estou caindo fora, agora vocês vão ter que fazer obras ainda. Meu irmão, aí a coisa começa a apertar. Jesus mandou a gente fazer mais do que o que ele fez, não foi menos não. Irmão, entenda, a obra redentora de Cristo, o sacrifício vicário dele, e onde nós vamos fazer, não é nesse ponto que ele está mandando ninguém imitar ele. Ninguém está mandando você morrer na cruz para salvar o mundo, não é isso aí que a gente está dizendo. O que a gente está falando é que o seu modo de viver, a sua forma de se relacionar com Deus, é acessível a qualquer um de nós. Jesus não fez nada na forma de homem, nada na forma de homem, que fosse impossível a qualquer outro homem fazer, exceto o seu sacrifício. Todos os milagres que Jesus fez, todos, você também pode fazer. A comunhão que ele teve com Deus em oração, você também pode ter. Sabe por quê, irmãos? Não é heresia não, é porque o Espírito dele habita em você. Eu vou lhe mostrar como isso funciona no mundo, para você entender o que é uma influência de um espírito sobre a vida de uma pessoa. Tem pessoas que, quando você fala alguma coisa de demônio, a pessoa já se espanta, já pula lá e começa a dizer que você está dizendo que ela é endemoniada. Irmãos, entenda, nem tudo é possessão demoníaca, nem tudo é. Tem coisas que são influências demoníacas. Os demônios influenciam as pessoas, mas o fato dele lhe influenciar não quer dizer que você está possesso de demônio. Mas tem pessoas que se consagram o seu corpo, consagram a sua vida, levam uma forma de viver, uma forma de agir dentro de certos padrões, para que elas sejam agora corpo de habitação de determinados espíritos. Isso é um fato. Você pega vários depoimentos aí na televisão de pessoas que desde criança foram consagradas e têm o seu corpo dedicado para receber determinadas entidades. Tem espírito que pega a pessoa no meio da rua aí e possui a pessoa, e daqui a pouco você vê a pessoa andando na rua com aquele saco de tranqueira, com os cabelos tudo atribulado, né? Então, à medida que aquela pessoa vai se aprofundando, aquele espírito vai possuindo ela de uma forma que ele toma a plenitude do corpo dela. A gente vai mergulhando no Espírito de Deus. Tem níveis de mergulho no Espírito de Deus. Você começa andando com a água no pé. Quando você anda com a água no pé, o resto do corpo está todo fora, tá ou não está? Você vai para onde quer com a água no pé, vai ou não vai? Vai. Quando a água está no joelho, já começa a atrapalhar um pouquinho. Daqui a pouco a água chega na cintura. Daqui a pouco a água já chega no lombo. Irmão, a Bíblia diz que chega um nível que a água é profunda e que você agora está totalmente imerso. O apóstolo Paulo chegou a um nível de possessão do Espírito de Deus tão grande, que quando ele chega a dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, é porque antes dele dizer isso, ele já tinha concluído que ele já não tinha mais vontade.
que não era mais o Espírito dele quem vivia nele, mas era o Espírito de Cristo quem vivia nele. E quando a plenitude do Espírito de Cristo se manifestou nele, ele vivia agora apenas o que o Espírito de Cristo queria que ele fizesse. Ele vivia e manifestava o tempo inteiro o Espírito que estava nele. É por isso que ele tinha essa autoridade para dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você escolhe, irmãos, quem você quer imitar. Você escolhe quem você quer seguir. Mas você não vai escolher o resultado que isso vai trazer sobre a sua vida. E eu disse a vocês de 2 reis, ambos usaram o mesmo exemplo. Um quis seguir e o outro não quis seguir. E qual foi o resultado deles? Ora, em 2 Crônicas 28, o verso 5 e o 19, você vai ver: por isso o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Não só pereceu ele, como pereceu a sua casa, como pereceu o seu reino, tudo que estava ao seu redor, pela sua decisão de fazer ao contrário do que ele conheceu como certo. Mas quando chega agora a hora de Josafá, a Bíblia diz: o Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Irmãos, é impossível a gente levar uma conduta fora da palavra de Deus, querer viver o pecado e querer colher as bênçãos de Deus. Tem muita gente ensinando por aí que para você ser próspero, você precisa só entrar em alguma campanha, como se fosse uma bolsa de valores. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade aqui de assistir um pregão de bolsa de valores. Quanto mais você investe, mais você lucra. E está lá o petróleo disparando, então bota lá todo o meu dinheiro no petróleo, que no final do mês eu vou colher a bolsa do petróleo. Irmãos, reino de Deus não é bolsa de valores. Aqui não é lugar de aposta nem lugar de investimento. Aqui é lugar de renúncia. A palavra aqui é outra. Aqui é lugar de se esvaziar e não de se encher. Aqui é lugar de sacrifício, irmãos. Alguém quer trazer um caminho fácil por aí, porque alguém diz que você não precisa se reconciliar com Deus, você não precisa levar uma vida de oração, você não precisa levar uma vida de leitura da palavra de Deus, mas se você for fiel a Deus nos seus sacrifícios, participar das campanhas, Deus vai lhe abençoar. A Bíblia que a gente lê, irmão, não está dizendo isso não. A Bíblia que a gente lê diz que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e depois, aí sim agora, todas as demais coisas, e diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria presente. Não existe mais, irmãos, lugar especial para Deus ouvir oração. Não existe, irmãos. A samaritana estava lá discutindo com Jesus, né, querendo saber, dizendo: ó Senhor, eu estou sabendo aí que nós samaritanos adoramos a Deus aqui, mas o negócio é dizer: meu irmão, acaba com esse negócio aí, porque já está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, mas é em espírito. Está em espírito diante de Deus, irmãos? Está em verdade? Está vivendo a palavra? Então Jesus diz: olha, meu irmão, tudo que você pedir em meu nome,
tudo que você pedir em meu nome, o Pai concederá. Não é no seu nome, não é pelo seu sacrifício, não é porque você acordou de madrugada para andar de lá até aqui que Deus vai... Não, irmão, não é por isso não. Talvez em um outro momento eu possa lhe ensinar o que é o valor hoje da nossa sacrifício de gratidão diante de Deus. Mas não é pelo nosso sacrifício, pela nossa dor, pelo nosso desprendimento que Deus age mais, não. Porque o sacrifício hoje, o qual nos aproxima de Deus, é o sacrifício da cruz. Somente pela cruz nós temos tudo o que precisamos diante de Deus. E não há nada que eu e você possamos fazer para merecer mais do que o que Jesus já conquistou. Agora a nossa obediência, a nossa gratidão, a nossa submissão, meu irmão, essa move a mão de Deus. Falamos daquilo que ouvimos, falamos daquilo que vemos. E agora ele vai dizer, e nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz quem não se assenta na roda dos zombadores. O livro de Provérbios, no capítulo 13, verso 20, vai dizer o seguinte: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15, verso 33 diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas é interessante que Paulo começa dizendo, não se deixem. Por que ele está dizendo não se deixem enganar? Porque é fácil, talvez, você se enganar. Ou, talvez, alguém tentando lhe enganar nesse sentido. Que nada, meu irmão, tem nada a ver não. Eu sou luz, meu irmão. A luz tem que brilhar no meio das trevas. Não, meu irmão, olha, irmãos, teve um dia que eu fiquei triste. E depois eu fiquei mais alegre do que a tristeza que eu estava, quando eu descobri a verdade sobre algo. Fizeram uma festa uma vez em um lugar onde eu trabalhava, uma festa até de final de ano. E não me chamaram. Convidaram todo mundo, menos eu. Quando eu descobri, né? Nós somos seres humanos, irmãos. Somos sociáveis, não tinha problema com ninguém. E aí quando eu descobri, eu vi alguém comentando, né? Meu irmão, a gente vai para a churrascaria, acho que era uma churrascaria, no tal dia assim, e a gente vai lá e vai ser não sei o quê, e fulano vai fazer um amigo secreto. Aí eu comecei a sondar, né? Passar por, e aí, vai para a festa? A pessoa me olhava meio desconfiada assim, dizia, tô vendo aí. O cara já com amigo secreto, já tinha comprado presente, tô vendo aí. Aí eu acho que o burburinho começou a rolar por trás, né? Só, meu irmão, o homem aí está perguntando se ele vai para a festa, alguma coisa. E eu, irmão, quando eu descobri que todo mundo foi chamado, menos eu fiquei triste. Eu disse, poxa, rapaz, fui limado, né? O que será que aconteceu? Aí fui para casa triste, fiquei na minha, fui para a igreja, fiquei feliz lá de novo. Quando foi no outro dia da festa, aí alguém chega agora para contar o que aconteceu. Rapaz, antes eu não tivesse ido para essa festa, o que foi, meu irmão? Meu irmão, fulano bebeu, caiu por cima da mesa. Você precisava ver fulana lá como é que estava, com a roupa toda não sei aonde, e não sei o quê, e aquela confusão, e ficou bêbada, e todo mundo pegava. Aí o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu entendimento. Você entendeu porque você não era bem-vindo naquele lugar? Irmãos, eu fiquei feliz. Sabe por que eu fiquei feliz? Porque eu descobri que agora as pessoas já estavam vendo que eu era diferente. Aí eu fiquei feliz porque eles descobriram que quando eles conversavam comigo, esse tipo de conversa não era conveniente perto de mim. Eu descobri que eles estavam me excluindo porque eu era luz e trevas não gosta de luz, irmãos. Irmão, eu fiquei tão feliz por ter sido excluído, porque para mim foi um momento importante da minha vida, porque eu sempre tinha sido crente panda voou, né? Aquele crente que era crente porque ia para a igreja, mas, meu irmão, o que tivesse tocando, eu dançava. E foi uma época da minha vida que eu realmente tomei uma decisão de que eu queria fazer tudo certinho, e coincidiu que eu entrei nesse trabalho, nesse período.
Então, né, nesse trabalho tinha um culto, todo dia, meio-dia, eu sempre estava em todos os cultos, sempre compartilhando a palavra com os irmãos. A minha conversa com as pessoas sempre era uma conversa sem palavrão, sem falar de pornografia, de nada. Então eu me dava o respeito. E eu pude ver que todos eles enxergaram que a minha presença naquele lugar ia incomodar eles. Ah, irmão, como eu fiquei feliz depois, quando eu descobri a verdade. Porque o diabo, irmãos, trabalha exatamente o contrário. Irmão, eu já andei com pessoas que a gente às vezes não tem ideia. A gente está falando aqui de roda de escarnecedores e a gente sempre imagina a galera do bar. Mas se você tem amizades dentro da igreja que está te levando para o buraco, irmãos, chame os seus líderes, converse com eles e diga: olha, meu irmão, eu estou andando com pessoas dentro da igreja que infelizmente estão me ensinando errado, e pule fora, irmão. Porque eu já andei com pessoas dentro da igreja, pessoas de ministério de louvor, mas o cara está lá e é aniversário da mulher de um pastor, era a tia do integrante, e aí a gente vai e não sei o que, e está lá todo mundo. Não, meu irmão, Jesus multiplicou água em vinho, então vinho está tudo legalizado aqui, pelo que Jesus disse. Irmão, eu comecei a tomar um copo, tomei dois, daqui a pouco eu já estava zoado, mais para lá do que para cá, e de noite vai todo mundo para a igreja tocar. Eu olhava para aquilo, eu mesmo não me sentia bem com aquilo, irmãos. Mas por que eu fazia? Porque o grupo que estava ali legalizava a situação. As companhias, irmãos, vão introduzindo coisas que você vai começando com aquelas coisas, não tem nada a ver. Isso é fanatismo, isso é coisa do tempo antigo. É o carrancismo do fanatismo anterior. Não está vendo, irmão, que não tem problema? Não, meu irmão, eu fui perguntar ao pastor: pastor, qual é o problema se Jesus multiplicou? Ele disse: então faça, meu irmão, bote um copo de água a hora, se ele multiplicar em vinho, tome, se não, beba a sua água. O que eu quero lhe dizer, irmãos, é que necessariamente más companhias não se encontram só no mundo. As do mundo é fácil você descobrir, mas quando você vê alguém que às vezes se infiltra dentro das igrejas, e tem pessoas assim, e começa a se aproximar de outras, e aí o pastor prega aqui, quando dobra ali a esquina: rapaz, esse pastor novo que chegou aí sabe de nada, viu? Eu vou lhe levar lá em casa, que eu vou lhe mostrar que ele disse que está tudo errado aí dentro da palavra. E começa a distorcer a palavra de Deus, e começa a lhe envenenar, e quando você vai perceber, você já está influenciado pelo meio aonde você está. Você começa a andar com pessoas, irmãos, daqui a pouco você está usando o mesmo vocabulário delas. O cara sai daqui da Bahia, meu irmão, vai para São Paulo, passa um mês lá, chega aqui, porta, portão, é ou não é? Agora o paulista vem para aqui, passa aqui a vida toda e não fala igual a gente. Agora o baiano sai daqui, chega lá, é porta, portão, porteira. Só para você entender um aspecto pequeno da linguagem, sotaque, você pega. Minha irmã tinha uns 8 anos de idade, a gente foi para o Rio de Janeiro, não passou uma semana lá. Minha irmã, oiê, eu disse: que negócio é esse, rapaz? Toma vergonha. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque se é uma recomendação que a Bíblia está fazendo, toma cuidado com essa semente de Satanás que diz: não, meu irmão, você tem que andar no meio dos ímpios mesmo, porque é lá que você tem que brilhar. Irmãos, Jesus, ele andava no meio dos pecadores, entrava na casa dos pecadores, mas ele não tinha nenhum amigo pecador. Os amigos dele eram os discípulos dele. Só andava com ele, só tinha intimidade com ele quem tinha compromisso com a palavra dele. Jesus não tinha problema nenhum de conversar com prostituta, ele não tinha problema nenhum de entrar na casa de roubadores, ele não tinha problema nenhum em se relacionar publicamente com essas pessoas. Mas quando se tratava da intimidade dele, meu irmão, ele não chamou nenhuma mulher adúltera na hora que ele queria falar da sua santa ceia. Não, irmãos, aí ele chamou os seus discípulos. O evangelho é para ser pregado para todo mundo, é sim. Não é para os sãos, não, é para os doentes mesmo.
Mas quando você sai daqui, que você vai no hospital e você vai visitar um doente, você não deixa de visitar ele porque ele está doente, deixa? Mas minha mãe, pelo menos, quando eu chegava em casa, fazia eu tirar a roupa toda e tomar banho quando eu chegava em casa. Aí, ó, já se identificou aqui um. Por quê, irmãos? Ela tinha um entendimento que o hospital era um lugar que tinha doença. E que quando você vinha daquele meio, você precisava tomar um banho. A Bíblia diz que quando Jesus pregava para uma multidão de pecadores, ele se retirava, ia para lugar solitário e começava a entrar em oração. Se você não tomar cuidado, irmãos, e aí é onde está o problema. A gente vai ver essas profecias. A Bíblia compara, e aqui nessa noite, ela lhe dá 2 resultados. Você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você vê e com quem você se relaciona, com quem você chama de amigo, com quem você coloca dentro da sua casa, com quem você coloca, irmãos, e permite ter acesso ao seu lar, ter acesso à sua família, ter acesso a seus filhos, porque você vai ver agora os resultados, e o Salmo 1 vai lhe dar 2, vai falar que os ímpios serão como palha que o vento leva, não resistirão no dia do julgamento, mas quando se fala do justo, será como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Você pode ficar de pé nessa noite? Esse é o último domingo de 2019. O domingo, como eu disse a vocês, que muitas vezes nós pesamos na balança tudo aquilo que vivemos nesse ano que está se findando. E diante de você nessa noite está sendo colocada 2 opções, assim como sempre Deus fez. Eis que coloco de ti a bênção. Se eu fosse você, diz Deus, escolheria a bênção. As bênçãos. Mas para que você colha as bênçãos, você tem que plantar aquilo que gera bênção. Eu não posso esperar colher bênção se eu estou plantando aquilo que gera maldição. Se eu quero ser feliz no ano de 2020, se eu quero colher coisas boas no ano de 2020, eu preciso começar a entrar no ano de 2020 vigiando aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e com quem eu me relaciono. Porque se eu não tomar conta daquilo que entra no meu ser, eu começo a encher o meu coração. Porque o coração vai sendo cheio por aquilo que eu vejo. O meu coração vai sendo cheio pelo aquilo que eu ouço. Os meus sentimentos vão sendo alimentados de acordo com os relacionamentos que eu desenvolvo. E depois que o coração se enche, a Bíblia diz que agora começa o processo inverso. A boca agora começa a falar do que o coração está cheio. Eu começo a agir agora do que eu enchi primeiro o meu coração. E se você nesse ano que se finda agora, quando nós entrarmos no processo da virada, tendo esse entendimento, quer viver algo novo de Deus em alguma área da sua vida, esse é o momento de você começar a pedir a Deus que lhe mostre aquilo que você não está vendo, que faça você compreender ou entender coisas na sua vida que você ainda não viu que precisa mudar, que precisa corrigir. Mas se já tem coisas que você já sabe que precisa mudar, que tem coisas que você precisa tomar atitudes diferentes, que você peça a Deus coragem para decidir, que você peça a Deus que lhe esforce para que você possa mudar, porque certamente quando você alinhar a sua vida com a palavra de Deus, o resultado é como você será feliz em 2020. E eu quero que todos aqui estejam felizes. Para todo início de culto eu perguntar quantos estão felizes aqui nessa noite, e você possa dar um grito bem glorioso que vem do seu íntimo, do seu coração. Eu gostaria de decidir por você, mas Deus não me deu esse privilégio. E eu quero que nesse ano de 2020 você assuma um compromisso com você mesmo, de se manter firme na palavra de Deus, de vigiar com quem você anda compartilhando seus problemas,
de vigiar o que você anda colocando diante dos seus olhos. Se quem tem ensinado os relacionamentos dentro da sua casa é a novela da Globo, se é a série da Netflix, irmão, se você não consegue controlar, corta esse cabo e manda embora em nome de Jesus. Tira aquilo que está lhe atrapalhando, irmãos, mas não perca esta caminhada com Cristo. Quem tem que doutrinar a sua casa, a sua vida e a sua família é a palavra de Deus. Feche seus olhos nessa noite.